Olá, sou Evandro Júnior, o seu professor do Instituto Bíblico John Bunyan, e vamos agora iniciar mais um módulo, o módulo de Teologia Sistemática 3, especificamente Hamartiologia e Antropologia, saber? A doutrina do pecado e a doutrina do homem. Vamos agora iniciar apresentando esse módulo. Primeiramente, nós veremos sobre o que é antropologia, a doutrina do ser humano. Teremos uma apresentação, uma introdução à doutrina, que durará basicamente 2 aulas. A seguir, teremos ali uma apresentação da origem da humanidade, tá? Veremos um pouco sobre a criação do homem, visões sobre a criação, não é? Ali do evolucionismo, que é uma cosmovisão ateísta, que expulsa Deus da história. Veremos também, além do próprio criacionismo, visões sobre criacionismo, passando desde o evolucionismo teísta, o criacionismo Fiat Lux, o criacionismo progressivo. Veremos essas nomenclaturas, o que significam essas abordagens entre cristãos acerca da doutrina da criação. Veremos também sobre a Imago Dei, o que significa o homem ser a imagem de Deus. Tá? Portanto, o significado da imagem de Deus no homem e os diversos modelos do que significaria essa imagem de Deus no ser humano será apresentada, expostas em nosso módulo. Também veremos sobre a constituição do homem, não é? Ou seja, o homem é formado de corpo e alma ou corpo, alma e espírito? Essa é uma boa pergunta, né? Há ainda outros que dizem que não é nem uma coisa nem outra. Tá? Portanto, veremos sobre esse ponto também após vermos este e este aqui. A seguir, veremos sobre o ser humano como homem e mulher, as relações de atribuição e papéis entre essas distinções. Hoje é uma crise de identidade, inclusive nessa questão de gênero. E, biblicamente, a Escritura nos dá uma posição muito clara, muito certa, assim como a ortodoxia histórica da Igreja, através de milênios, tem afirmado a mesma coisa acerca do que é ser homem e acerca do que é ser mulher, tal como Deus os criou. E veremos não só a identidade, mas também os papéis, tanto do homem quanto da mulher, numa época de tanta crise de gênero, não é? Infelizmente. Nós veremos também a seguir especificamente sobre hamartiologia e o que significa hamartiologia, né? Que é basicamente a doutrina do pecado. Tá? Sobre hamartiologia, nós veremos uma introdução a essa doutrina, veremos a natureza do pecado, que é a definição que a Bíblia nos dá sobre pecado. Veremos basicamente o que significa aquilo que é chamado de pecado original, ou seja, o pecado de Adão, em que sentido ele pecou e o que ele delegou a nós, o que ele deixou à humanidade como pecado, a transmissão do pecado, como isso acontece. Herdamos o pecado de Adão e também a culpa. Em que sentido isso acontece para nós? Veremos mais sobre isso, assim como sobre os resultados do pecado, como o pecado de Adão até nós nos comprometeu, nos afetou e as consequências de seu pecado, e como agora fica esse ser humano que é pecador e a questão do livre-arbítrio. Não é? Esse é um outro ponto que veremos. Se o ser humano ele é pecador, em que sentido então ele tem livre-arbítrio? Em que sentido ele é responsável pelas suas ações? Tá? Então, esse é um outro ponto que veremos aqui acerca do que significa liberdade humana, os diversos modelos que existem sobre liberdade humana, inclusive o modelo tanto arminiano quanto calvinista, e outras propostas além destas, tá? E o que a Escritura nos diz sobre este assunto, que é o que de fato interessa. Portanto, você é convidado agora comigo para fazer parte desse novo módulo e começarmos esse nosso novo momento. Vamos lá? Pois bem, olha, quando nós falamos sobre o nosso módulo, nós queremos aqui falar sobre a maneira como alguém será aprovado nesse módulo, tá? Primeiramente, aos alunos cabem
alguns deveres, não é? Como aluno. Primeiramente, ele deve ler o livro, o aluno deste módulo deve ler o livro do Anthony Hookman, Criados à Imagem de Deus. Esse livro está pela Cultura Cristã, o livro físico, mas também tem em Kindle. Se você colocar lá na internet, na Amazon, encontra a obra em Kindle também. Então você deve ler todo o livro, tá? Desse módulo que durarão basicamente 2 meses, novembro e dezembro. A seguir, no fim, na última semana, teremos ali um teste objetivo, uma prova de 10 questões. Tá? E também, como terceira nota, será contada a relação, a interação que o aluno tem com o conteúdo deste módulo, se ele tira dúvidas, não é? Se ele faz comentários sobre os temas da aula no grupo de alunos. Tá? Vamos combinar também um momento de termos um encontro via Zoom, um encontro online para falarmos de alguns dos pontos dessa matéria. Tá? E isso tudo vai contar como nota de participação do aluno. Tá? Vamos avançar aqui para a bibliografia recomendada. Primeiramente, a bibliografia recomendada é a própria obra do Anthony Hookman, Criado à Imagem de Deus, essa obra que falamos no início, não é? Mas também recomendamos a obra de Calvino, especialmente o livro 1, tá? Em que ele vai falar sobre a criação de Deus, não é? O Deus como criador do ser humano, Deus como um agente criador do ser humano, em que sentido o homem como criatura deve prestar contas ao seu Criador. Veremos também a queda desse homem que foi criado. Isso já está no livro 2 das Institutas de João Calvino, né? Mas ainda no tomo 1, exatamente dessa edição da Unesp. Também na Confissão de Fé Batista de 1689, no capítulo sobre a criação do homem, está lá descrevendo, e também na Confissão de Fé de Westminster, também no capítulo sobre a criação e o pecado do ser humano. Recomendamos também a leitura de Louis Berkhoff, o capítulo que ele trata sobre a doutrina do pecado e a doutrina do ser humano. A obra do Joel Bick, Teologia Puritana, especialmente a visão dos puritanos acerca da malignidade do pecado através da apresentação de um determinado puritano chamado Rolf Weining. Tá? A obra do Franklin Ferreira sobre a antropologia, a martiologia, principalmente nas análises apologéticas ali que ele apresenta contra propostas de seitas, né, deturpando a doutrina do ser humano e a doutrina do pecado. Tá? A obra também do N. Gruden, que é muito didática nesse assunto sobre a doutrina do pecado e também sobre a doutrina do ser humano. Vale atenção aqui, em especial, acerca da apresentação do Gruden na relação do que significa ser homem e mulher, os papéis e atribuição de distinções entre um e outros, relacionados não somente à família, mas também à igreja. Muito importante esse capítulo de Wayne Gruden. Essa obra magistral do John Gresham Machen, né? The Christian View of Man. Essa obra aí, a visão cristã do homem, desse teólogo reformado presbiteriano, pai da ortodoxia do século XX, né, do fundamentalismo reformado, John Gresham Machen. Ele apresenta a doutrina das alianças, a doutrina do ser humano, a doutrina do pecado, a doutrina da graça, nessa apresentação de antropologia bíblica muito bem solidificada. Um livro fininho, infelizmente não está traduzido ainda para o português, mas está disponível para quem lê em inglês aí na internet. A outra obra, né, Studies and Dogmatics, Man at the Image of God, essa obra aí, Estudos em Dogmática, O Homem e a Imagem de Deus, do J.C. Berkouwer, um teólogo holandês que apresenta bem com profundidade a doutrina do ser humano, tá? E os contornos que ele tem dentro da ortodoxia cristã, e ali ele vai dialogar com a ortodoxia reformada e as propostas próprias dos dias de Berkouwer, como por exemplo a neo-ortodoxia. Então ele vai dialogar, ora entender e ora mesmo contraditar a abordagem neo-ortodoxa sobre
o ser humano. É uma obra excelente. Vamos começar aqui o nosso módulo.